Lúcifer. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa em rebelião, no mal, não é mesmo? Mas e se a história que a gente conhece sobre o anjo caído mais famoso de todos estiver errada? E se tudo não passar de um gigantesco mal-entendido? A pergunta parece simples, né? Mas olha, as implicações são enormes. E se o nome de Satanás não for Lúcifer? Pensa bem. E se essa conexão que está em tudo quanto é filme, livro, em toda a nossa cultura, for no fundo só um erro de tradução que já dura séculos? É uma imagem muito forte, né? Aquele anjo de luz super bonito, orgulhoso, que bate de frente com o Criador e, pronto, é expulso do céu. Essa história está em todo lugar. Só que o mais doido disso tudo é que a base para essa lenda toda vem de um único lugarzinho. Pode acreditar. Toda essa lenda de que Lúcifer é um nome do diabo, ela se apoia nessa única frase do livro de Isaías. Uma frase. Então a chave para a gente desvendar esse mistério todo é mergulhar de cabeça no que essas palavras realmente queriam dizer lá na época, no contexto original. Ok, então, vamos nessa. Modo detetive ativado. Nossa investigação começa na tradução. A gente vai seguir o rastro de uma única palavra, viajando por idiomas e séculos, para entender como é que uma metáfora, uma coisa poética, virou o nome do vilão número 1 da história. O que a gente tem aqui é uma verdadeira viagem no tempo linguística. Olha só, tudo começa lá no hebraico com a palavra Eiléu, que era só um título. Aí, séculos depois, quando traduzem para o latim, vira Lúcifer. E o golpe final vem em 1611. A famosa Bíblia King James pega essa palavra e, pá, transforma num nome próprio, Lúcifer, com L maiúsculo. E isso aqui é super importante de entender, viu? Lá no latim do século IV, Lúcifer não era o nome de ninguém. Era só a palavra normal para portador da luz ou estrela da manhã. Sabe, geralmente eles usavam para falar do planeta Vênus. Era uma descrição, um adjetivo, não um nome, uma identidade. Beleza, então vamos voltar mais ainda. Lá para o comecinho de tudo, para o original mesmo, antes de qualquer tradução. O que será que o autor de Isaías estava querendo dizer com essa palavra hebraica Eiléu? Qual era a intenção dele de verdade? Pois é, em hebraico, Eileu é um título, não é um nome. Significa algo como o brilhante ou resplandecente. Era pura poesia, uma metáfora para descrever alguém com muito poder, com muito brilho, tipo uma estrela cintilando no céu. Não tinha nada a ver com um anjo específico. Tá, então peraí. Se o brilhante não era um anjo, de quem é que Isaías estava falando afinal? A resposta para isso está no contexto da época. E se preparem, porque agora que a história vira de cabeça para baixo. A cena da queda é super dramática, não dá para negar. Mas se não é a queda de um anjo lá do céu, então quem era esse tal de Ubriante que despencou? E aqui está a grande revelação. Aquela passagem em Isaías 14 nunca foi sobre um anjo. Era, na verdade, uma sátira política. Uma música de deboche, sabe? Tirando o sarro de um rei de carne e osso. O rei da Babilônia, que era um baita de um arrogante. Ele se achava um deus e a tal da estrela cadente era só uma forma poética de falar da queda humilhante dele, da perda do poder. E como se tudo isso já não fosse o suficiente, ainda tem uma última reviravolta. Acontece que esse título, Estrela da Manhã, aparece em outro lugar da Bíblia. E o contexto muda completamente o jeito que a gente enxerga essa história. Pensa só, o mesmíssimo símbolo que foi usado para falar da queda de um rei todo prepotente, também é usado para descrever uma das figuras mais importantes da fé cristã. Isso já mostra que a expressão em si não tem nada de negativo. E é isso. Lá no livro do Apocalipse, o próprio Jesus se identifica assim: Eu sou a resplandecente estrela da manhã. O mesmo título. Isso praticamente sela a questão, né? Prova que o termo era um símbolo de brilho, de majestade, não de mal. A ironia disso tudo é que o título que um monte de gente associa ao diabo é, na verdade, usado pelo próprio Cristo. Então, o que a gente tira disso tudo? A gente acabou de ver como uma decisãozinha na hora de traduzir uma palavra, que depois foi repetida e amplificada por séculos de cultura, de arte, pode simplesmente criar uma mitologia inteira. Do zero, praticamente. Foi uma coisa que aconteceu aos poucos, sabe? Começou como uma metáfora poética para um rei. Aí traduziram literalmente para o latim. Depois, essa tradução foi lida como se fosse um nome próprio e, por fim, pegaram esse nome e juntaram com outras lendas de anjos rebeldes. E pronto, nasceu o mito de Lúcifer que todo mundo conhece hoje.
Resumindo então, o que a gente precisa guardar dessa história é o seguinte. Lúcifer vem de uma tradução do latim, não estava no texto original. A palavra em hebraico, rei Leu, era um título para um rei. E para fechar, o símbolo estrela da manhã também é um título usado pelo próprio Jesus. No fim das contas, isso aqui não é só uma aulinha de história ou de linguística, né? É um lembrete muito forte de como é importante a gente questionar aquilo que sempre tomamos como verdade e de sempre ir atrás do contexto original, por trás das palavras, por trás das ideias. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final que dá o que pensar. Se a interpretação errada de uma única palavra foi capaz de criar uma das figuras mais famosas da nossa cultura, quantos outros fatos que a gente jura que são verdade, na realidade, não passam de ideias que se perderam no meio da tradução?